Palavra do Senhor, queria que você fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. A igreja lá em Filipos. Filipenses, capítulo 3, por favor. Irmãos, que manhã maravilhosa essa. Como Deus tem cuidado de nós. Filipenses, capítulo 3. Você perceber que a pessoa ao seu lado está sem a Bíblia, seja gentil, compartilhe com essa pessoa, permita que ela leia juntamente com você, ou deixe a sua Bíblia com ela, leia com outra pessoa. Seja gentil com essa pessoa que está aí do seu lado. Nós vamos ler a partir do versículo 12, tá bom? Vamos ler do capítulo 3, versículo 12 ao 21. A palavra do nosso Senhor diz assim, olha: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus santo e poderoso, Pai, fortalecei-nos nessa manhã, que o nosso foco esteja no Senhor, na Tua Palavra. Quebranta os nossos corações e não nos permita dizer nada que não venha do Senhor. Fale conosco conforme a necessidade que temos e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que a Tua Palavra seja de fato esclarecedora, seja luz e lâmpada, para que nesse dia possamos sair daqui sabendo mais do que quando chegamos e prontos a servirmos ao Senhor com inteireza de coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos irmãos, pensar no texto que acabamos de ler é pensar obviamente no apóstolo Paulo e em tudo aquilo que Deus fez através da vida dele. Um homem como esse, dificilmente uma pessoa na posição de Paulo hoje diria as palavras que ele acabou de dizer aqui, principalmente nos primeiros versículos. O contexto dessa carta aqui é um contexto não muito fácil. Nós hoje vivemos um tempo extremamente difícil para o cristianismo, um tempo de apostasia, um tempo de fato estarmos apostatando, desanimando, esfriando a nossa fé, todos os dias. As catástrofes, como temos visto acontecendo pelo mundo, principalmente no nosso Brasil e com uma frequência muito grande, a cada semana uma notícia que choca todo o país. Todas essas catástrofes trazem para nós um pouco de dúvida acerca da nossa crença, acerca de como serviremos ao Senhor. E o problema maior está no exercício da nossa fé em meio a tudo isso que vem acontecendo. Por isso, pensar no contexto em que essa carta foi escrita é muito importante. O apóstolo Paulo, no presente momento aqui, ele estava preso. Ele estava prisioneiro quando escreveu essa carta. Na verdade, ele, para poder instituir essa igreja aqui em Filipos, foi na sua segunda viagem missionária, quando ele teve um sonho e um homem disse a ele, desce a Macedônia. Ele desceu a Macedônia, passou pela Caia, chegou em Filipos. Quando ele chega em Filipos, ele começa a cultuar juntamente com algumas mulheres que lavavam roupa no rio. Aí uma mulher, você conhece a história, uma mulher que tinha espíritos malignos, começou a profetizar atrás dele, até que ele expulsou esse espírito, que era o lucro dos seus senhores, ou dos senhores dessa mulher. Ele foi preso juntamente com Silas, é aquela passagem que ele canta com Silas na prisão. Dali ele vai sair, ele vai para Listra, vai para Icaone, vai para Derbe, mas foi na segunda viagem missionária. Ele estabeleceu a igreja aos filipenses, lá em Filipos. Filipos, na verdade, essa cidade tomou esse nome a partir do ano 350 a.C., quando o imperador Filipe, pai de Alexandre o Grande, sitiou a antiga
cidade, tomou aquela cidade e o nome dela passou a ser Filipos, e ela passou a ser parte da Pax Romana, ou da falsa paz romana, que Roma estabelecia juntamente com outros lugares distantes da própria Roma mesmo. Roma então era senhora daquela cidade, e aqui nós vemos Paulo em um momento de aprisionamento. O primeiro capítulo do livro, da carta que Paulo escreve, ele fala sobre a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo. O segundo capítulo que ele escreve, que é aos Filipenses, ele fala sobre a vida em comunidade, a vida como igreja, a paz com todos e entre todos. O capítulo 3, do versículo 1 ao 11º, até o 11, Paulo fala sobre o seu passado. Ele expressa claramente o que ele havia enfrentado e quem ele era. Ele fala que ele era judeu, fariseu, desde o início. Fala que era poliglota, que falava outras línguas e que tinha um conhecimento. Se alguém tem que se vangloriar, quanto mais eu, fariseu de fariseus. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, que foi discípulo de Hilel, um dos rabinos mais proeminentes da tradição judaica. E agora Paulo está preso certamente em Roma. Bem provável, segundo os pesquisadores, que Paulo estava em Roma. Como é que alguém pode escrever uma carta animando outras pessoas estando ele preso? Somente quem de fato se sente livre em Cristo Jesus. Paulo fala no capítulo 1 da supremacia de Cristo e que a necessidade dele estar preso, que não era para os filipenses se entristecerem, porque a partir das suas prisões, toda a guarda pretoriana a partir de então passava a reconhecer Jesus como Senhor. Paulo via a sua prisão como uma oportunidade de pregação do Evangelho. E de fato é o que Jesus tem feito conosco. Temos entrado em certas circunstâncias, determinadas situações, que temos, o máximo que temos feito é apostatar da nossa fé, é duvidar da nossa crença, é duvidar de fato do nosso Senhor, na verdade, quando na verdade a situação em que estamos, e a vida que estamos vivendo, e os lugares que estamos incutidos, tem a ver com o plano de Deus para as nossas vidas, e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós somos a luz desse mundo. Nós estamos aqui para anunciar a grandeza e o poder de Deus. Mas como iremos fazer isso apenas cultuando aos domingos? É isso que Paulo queria dizer. É isso que ele queria dizer. Então aqui no capítulo 3, do 1 ao 11º, ele fala sobre o seu passado. Já no capítulo 3, do texto em que lemos agora, do 12 até o 16, Paulo vai falar sobre o seu presente. E do 17 ao 21, ele fala sobre o seu futuro. Ele está fazendo uma exposição categórica. O capítulo 1, então, ele traz uma compreensão tão amplificada da soberania de Deus. Ele fala de maneira tão maravilhosa de como Deus é grande, como Ele sustenta todas as coisas, para que os filipenses não se entristecessem mediante tudo aquilo que ele estava vivendo. Porque eles se entristeciam com as cadeias de Paulo, mas Paulo não se entristecia como eles. Por isso trouxe essa revelação a partir dessa carta para animar os outros. É como quando visitamos os hospitais e visitamos pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, e saímos de lá mais animados do que as pessoas que estão lá. Às vezes chegamos para conversar com uma família enlutada e pensamos que palavras vamos dizer para reanimar essa família, e na verdade, como a família é cheia do Espírito Santo, são eles que nos reanimam. É a diferença, porque as dificuldades e as adversidades da vida, elas virão para todos nós. A diferença entre nós está em como iremos reagir diante das adversidades. Paulo, no versículo 1 que lemos aqui, olha, no 12, ele vai dizer assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Mas não que já tenha alcançado. Você vai perceber então, os subtítulos que existem na Bíblia, irmãos, eles não são inspirados. Tá? Esses subtítulos que existem, eles não estão nos manuscritos originais. Os subtítulos são para nossa melhor compreensão textual, para que nós saibamos do que se trata o referido texto. Porém aqui é um capítulo só, não deveria ter esse prosseguindo para o alvo aqui, porque aqui Paulo está dando continuidade ao seu texto, dizendo que ainda não alcancei a plenitude da salvação. Eu estou prosseguindo para o alvo, mas ainda não a alcancei. Irmãos, um homem como o apóstolo Paulo, que fez o que ele fez, que foi quem ele foi, pregador dos gentios, para nós que somos gentios, para nós que não somos judeus, nós como igreja de Cristo hoje, a importância da teologia de Paulo para nós é inimaginável. O homem que escreveu mais cartas no Novo Testamento, e o homem que teve mais cartas lidas, ou mais livros lidos, do que qualquer César junto.
Paulo tem mais influência em toda a história do cristianismo do que qualquer papa. Se juntar todos os papas, se juntar todos os Césares, eles não tinham a influência que o apóstolo Paulo tinha, ou tem até hoje, os seus escritos em nossas vidas. E ele ainda tem coragem de dizer, não que já tenha alcançado. Esse é o problema da igreja contemporânea, é a confissão positiva, é o fato de dizermos para as pessoas também, é nos acharmos já preparados, prontos, impecáveis. Não somos impecáveis. Sabe qual é um dos problemas da igreja do século 20 e 21? Principalmente, a partir de meados do século 19, a partir de 1860 aproximadamente, depois entra no século 20 e entra com mais força ainda, é pensarmos ser perfeitos. Hoje pecamos, hoje nós vemos pessoas que saem do meio da congregação porque pecaram e não conseguem mais lidar com a congregação, porque erraram. Mas é porque a própria congregação coloca sobre si o peso da perfeição, como se fôssemos perfeitos. Irmãos, confessar a Jesus como Senhor e Salvador não quer dizer que você nunca mais terá vontade de pecar. Confessar a Jesus como Senhor e ser cristão não quer dizer que você não vai sentir desejo de burlar as leis. A questão não é essa, pois estamos nesse mundo que continua sendo um mundo caído. Ainda não chegamos na plenitude da salvação que se dará a partir da vinda de Cristo ou de nossa morte. O processo de santificação, ele vai culminar no dia em que fomos levados pelo nosso Senhor. Enquanto estivermos aqui, é uma obra processual. A santificação é processual. Ninguém pode dizer assim, eu estou perfeito, eu não peco e não tenho vontade de pecar. E esse posicionamento nosso, irmãos, no aspecto de santos ou de santarrões, como podemos nos auto-intitular, está muito ligado à dificuldade de relacionamento dentro da igreja e a profundidade desse relacionamento, porque pessoas hoje têm medo de aconselhar com outras pessoas, porque se você disser para o irmão errado assim, rapaz, eu ainda tenho desejos nisso e nisso e naquilo, pronto, acabou. Você colocou uma letra escarlate no seu peito e vai ser julgado por esse irmão até o último dia da sua vida. Porque esse outro irmão, para não olhar para o seu próprio erro, para o seu próprio pecado, ele prefere olhar para o pecado do próximo. Nós somos de índole que quando erramos, nós preferimos observar um pecado maior do que o nosso, sendo que a instrução é apenas arrependei-vos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele está insatisfeito com a sua própria vida cristã. Ele está insatisfeito com a sua própria consagração. O que ele está dizendo é, não que já tenha alcançado a plenitude da salvação, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que me foi, pelo que fui alcançado por Cristo Jesus. A questão é, o desejo de errar nós temos. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que o espírito dele milita contra a própria carne. Ele ainda sentia esse desejo, mas a diferença está na resiliência. A diferença está em resistirmos a essa vontade. Em resistirmos a esse desejo. Agora há pouco aqui, na hora da escola bíblica dominical, nós falávamos um pouco sobre isso. E como que Deus separava os seus nazireus. O nazireu era um homem separado para uma atividade específica. Nazireu era alguém que Deus separava, como separou Sansão, como ele separou também o próprio Elias, como ele separou o próprio João Batista. João Batista era nazireu. Nazireu é separado para uma obra específica. Sansão era nazireu. E ao nazireado era dado a ordem de não raspar a cabeça, não se embriagar com bebidas fortes, não podia tomar o suco da vinha e sequer podia comer uva. E quando a gente pensa assim, mas por que não pode comer uva, se uva foi algo que Deus quem fez? Justamente porque é o que vai dizer Charles Haddon Spurgeon, quem come a uva de Sodoma, bebe o vinho de Gomorra. Deus já está preparando o ser humano, o nazireu dele, dizendo o seguinte, olha, se vocês têm problemas com a bebida, então sequer comam a uva, para não sentir desejo de tomar o suco dela, que é fermentado e que vai tirar de vocês aquilo que eu tenho colocado, que é o meu espírito. Por isso Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5, ele vai dizer assim, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é, se você quer sair de si, quer perder a consciência, se você quer se encher de alguma coisa, de alegria, que não seja com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos com o Espírito.
E é isso que Paulo está dizendo aqui, no que diz respeito à caminhada dele, ao prosseguir. Seremos tentados, será colocado diante de nós tudo aquilo que a nossa concupiscência da nossa carne, que a nossa cobiça almeja, mas aí está a questão do resistir ao diabo. Nós devemos evitar aquilo que nos fará pecar contra Deus, e isso é persistir, é resistir, porque ainda não acabou. Não, eu confessei a Jesus, agora eu estou tranquilo, eu estou bem, eu vou seguir em frente agora e tal, acabou, não tem desejo de pecar, é mentira. O maior erro dos cristãos é se acharem poderosos demais. O maior erro dos pastores é se acharem incondenáveis, se é que existe essa expressão. É pensar que por ser pastor, por ser líder, por pregar, por haver cura, libertação e outras coisas mais, já estão salvos, mas não estamos. Nesse aspecto não, porque não é pelo que fazemos, é pelo que Ele fez por nós na cruz. E se eu creio no sacrifício vicário, se eu creio no sacrifício de Cristo, então eu vou prosseguir para o alvo, lutando contra a aparência do mal. Se o namorado tem problema na sua vida sexual com a sua namorada, ele precisa evitar ficar sozinho, é isso. Se um homem tem problemas com o financeiro, não assuma a tesouraria da sua empresa. Se você tem problemas com o seu egocentrismo, então fuja de estar em cima de uma plataforma. Não, mas eu preciso estar, não precisa. Sábio não é aquele que busca uma plataforma, mas é aquele que busca se esconder no esconderijo do Altíssimo, aonde a sombra do Onipotente nos traz descanso. Nós invertemos as posições e percebemos agora um homem como o apóstolo Paulo, que diz assim, olha, eu não alcancei, mas eu estou prosseguindo, eu estou lutando. E no versículo 13 ele diz, irmãos, eu não julgo que haja alcançado, mas ele vai dizer uma coisa que ele faz, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós estamos no processo, irmãos. Você quer ver como estamos? Abra em 1 João capítulo 1, versículo 8. 1 de João. Perceba o versículo 8 do capítulo 1, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, pois todos pecamos. A questão não está no pecado que eu vou pecar amanhã ou hoje, a questão está no meu arrependimento e no ter sido lavado pelo sangue de Cristo Jesus, e Paulo está dizendo exatamente isso. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu não fico parado pensando nas questões que aconteceram no meu passado. Já imaginou se Paulo ficasse pensando no passado dele? Já imaginou se Paulo ficasse todos os dias trazendo à tona aquilo que o próprio Cristo lançou no mar do esquecimento e já deixou para trás? Já imaginou Paulo deitando na cama todos os dias e se lembrando de quantas pessoas, de quantos cristãos ele encerrou na cadeia? O pecado não é para ser remoído dentro de nós, é para ser confessado e deixado, esquecido, deixando para trás as coisas que ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu não preciso mais ficar me martirizando quanto às questões que eu fiz no passado. Eu quero dizer para você que às vezes, tem pessoas que a gente conversa às vezes, que são moças, rapazes, moças principalmente, às vezes solteira e no passado fez aborto e dormiu com vários homens, etc e tal, e hoje não consegue engravidar, atribui a culpa àquilo que aconteceu no passado. Não existe maldição hereditária, isso não é bíblico, é antibíblico. Não existe confessar a Jesus e ter que voltar lá depois para poder quebrar a maldição que ficou no passado. Não, existe repetição de padrão. O meu pai saía com mulheres, pastor, e traía minha mãe, eu faço a mesma coisa. Se eu acho que isso é demônio, não, isso é sem vergonhice, falta de vergonha na cara, falta de posicionamento como homem diante de Deus e diante da sua família. Não tem nada a ver com demônio, é repetição de padrão. Esse é o problema. Eu não consigo um trabalho, eu acho que é porque há 20 anos atrás o meu trabalho eu roubei e eu estou pagando por isso hoje. Irmão, se Cristo ter te perdoado, tornado-se o seu Senhor, faz de você um pecador eternamente, ou pelo menos passar por essa circunstância a vida inteira, então Ele não é Deus.
Não existe esse negócio de confessar Jesus como Senhor e Salvador e depois ter que fazer uma oração de renúncia. Oh, meu Deus. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Agora eu vou renunciar aqui. Eu renuncio isso que eu fiz no passado. Eu renuncio. Irmãos, se eu já confessei Jesus como Senhor, eu já renunciei à minha vida pregressa, recebendo-o agora como meu Senhor e Salvador e direcionador da nova estrutura em uma totalidade da minha existência. Acabou. Acabou. É tempo da gente conseguir pensar agora olhando para frente, olhando para o alvo e deixando para trás as coisas que ali ficaram. A gente não vai conseguir servir a Deus ainda ancorado no arpoador. Nós não vamos conseguir seguir em frente enquanto ainda estivermos ligados no porto. E assim deveria ser também dentro das famílias. Aquilo que o seu filho fez, passou, houve perdão, é seguir em frente. Aquilo que a sua esposa fez, que o seu marido fez, se houve perdão, é tempo de seguir em frente, não ficar lembrando os erros do passado. Está na hora de seguir em frente, pastor. Eu sou assim, pastor, porque no meu passado, meu pai fez isso comigo, fez aquilo comigo. Oh, meu Deus, vai lá, senta com ele, expressa sua dor, suas dificuldades, porque eu creio na cura interior, sim. Eu creio que é processual. Eu creio que nós precisamos resolver algumas coisas que ficaram em matéria de sentimento, de relacionamento, não espiritualmente. Então talvez esse seja o momento de resolver as coisas e deixar para trás. Você quer ver o seu filho morrer? É ficar lembrando ele todo dia do erro que ele cometeu. Todos os dias ele morre um pouco quando você faz isso. É o mesmo que comparar a gente com o filho do vizinho. Alguém aqui já foi comparado? Eu já fui. Você não faz isso, o filho do vizinho faz aquilo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma mocinha de 13 anos de idade que acabou de formar em psicologia. Está indo fazer um curso agora em Harvard. Na hora que eu vi aquilo, irmão, eu só pensei assim, tadinho dos primos dessa menina. Os tios tudo deve comparar com ela. Todo mundo sofrendo. Sua prima está na faculdade, você ainda não sabe nem ler direito, menino. Nós pais fazemos isso o tempo todo. Olha o filho do vizinho, está lá já, ó, já fala inglês, já fala alemão, já fala francês, está viajando o mundo, você está aí desempregado ainda. Olha o que você fez no seu passado, olha como é que foi, quando que eu vou confiar em você? Irmão, se nós não deixarmos para trás as coisas que ficaram e seguirmos em frente, nós viveremos ancorados. E Deus manda a gente seguir em frente. Paulo vai dizer categoricamente, olha, mas uma coisa eu faço, olha, eu não estou pronto. Eu não posso dizer, Paulo está dizendo, eu não alcancei a plenitude, eu não sou santo, eu tenho muitos erros, muitos problemas, mas uma coisa eu faço, e isso eu faço, que é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Diante, o que está diante de nós, irmãos, se não for Cristo Jesus, que é o ômega, que está à frente de todos os tempos, à frente de todas as eras, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. É hora da gente começar a olhar para frente. É o irmão que foi traído por um amigo, é o problema que teve na igreja com o pastor, é o problema que teve e viu isso e viu aquilo, e agora não consegue mais seguir em frente, irmão. Deixa essas coisas para trás. Você quer prosseguir na sua carreira? Deixa para trás e segue, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio. Paulo está fazendo menção aqui sobre um corredor. Esse prêmio fala de uma fita que eles atravessavam no momento de sua jornada, de sua corrida. Sabe, ele não olha para trás, e tem um motivo pelo qual ele não olha para trás, porque o atleta que olha para trás, ele perde velocidade, ele perde a noção do que está à sua frente, ele perde o foco da chegada, irmão. Aquele que olha para trás sequer é digno de entrar no reino. Por gentileza, abrem Lucas 9:62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Não é tempo de ficar olhando o que me aconteceu no passado. É tempo de seguirmos em frente, observando e almejando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É tempo da gente pensar na coroa de louros que um atleta romano ganhava ao percorrer todo o estádio, sem olhar para trás. Paulo faz essa mesma comparação e nos instiga a seguir olhando para frente. Não é aquele negócio assim, vamos ganhar velocidade. Não, esperando uns aos outros, caminhando junto, mas deixando para trás as coisas que ficam, seguindo para o alvo. Qual é o seu alvo, irmão? A nossa dificuldade é que com muita facilidade somos distraídos, sabia? O grande problema da apostasia não está apenas o deixar a igreja, o deixar a Cristo, o deixar a congregação, mas o desviar a sua atenção, o ser confundido no meio do caminho. E não há nada que possa nos confundir mais do que as muitas vozes que estão à nossa volta. E quando não conseguem nos parar, elas nos lembram do nosso passado, nos lembram de quem fomos, do que fizemos. Às vezes vem pessoas de longe para dizer para você, você crente? Rapaz, mas você era traficante? Rapaz, moça, mas você saía com todo mundo da escola. Essa aí era aquela que morreu. Pois agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora eu sigo olhando para frente. E se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. No seu casamento, no relacionamento com seus filhos, com seus pais, com Cristo, irmãos. Com Cristo. Paulo está falando sobre a eficiência do fazer a obra de Deus. A eficiência do serviço a Deus não está no olhar o passado, está no olhar à frente. Nós não temos mais domínio sobre o passado. O presente nós podemos moldar o futuro segundo o grande propósito de Deus, a presciência. Talvez seja esse o momento da gente pensar quem temos sido e o que temos feito, porque nós estamos lendo a carta de um camarada que estava preso, que tinha muito mais fé no chamado de Deus para a vida dele do que nós que estamos aqui, irmãos. O homem preso tinha mais fé no seu chamado, tinha mais fé no propósito de Deus do que nós que estamos aqui, livres, com o advento da internet para nos auxiliar e com toda a tecnologia a nosso favor. Ainda não conseguimos servir a Deus como deveríamos servir, porque estamos presos no passado. Ainda olhamos para os nossos familiares que fizeram sucesso e somos levados a fazer o mesmo sucesso no mundo secular, profissionalmente, sucesso na vida do casamento. Quantos casamentos nós temos aqui, talvez nessa manhã, que vivem de uma espessa fachada? Porque a própria sogra ou sogro não podem saber que o casamento está à míngua, está totalmente caído, está destruído, mas a sociedade precisa ver esse casamento, precisa ver essa família como perfeita, e falta coragem para resolver os problemas internos. Como é que você vai servir a Deus se não tem condições de resolver coisas do passado? É difícil. Por isso que Paulo está dizendo que é hora de esquecer o passado. E no verso 15 ele diz: todos quantos somos perfeitos. Esse perfeitos aqui, irmãos, não é um perfeito no aspecto de moralidade. Ele está falando sobre amadurecimento. A tradução no original vai nos lembrar a questão do amadurecimento. E todos nós que estamos amadurecendo, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ser imitador de um homem, mas é um homem que diz assim: faça o que eu estou fazendo. Não é ser de meus imitadores apenas nas questões éticas e morais, mas na sua devoção a Deus. Você acha que Paulo seria louco para poder dizer assim: faça o que eu faço, imito? Não, ele está dizendo assim: sede, pois, devoto a mim, creia como eu estou crendo, pois eu estou preso aqui, mas creio que sou livre em Cristo Jesus. Eu estou prosseguindo para o alvo sem olhar para trás. Sede, pois, meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo. Ele está mandando observar também outras pessoas que andam segundo o exemplo. Quantas pessoas podem observar você para seguir o exemplo? Quantas pessoas podem observar o seu namoro para poder ter um namoro igual? Quantas pessoas podem observar o seu casamento para que eles tenham um casamento parecido com o seu? Em qual área você pode se chamar de exemplo àqueles que estão à sua volta? Isso é ser cristão.
Ser cristão não é ser perfeito nessa terra, mas é lutarmos segundo o alvo que nos foi proposto, a carreira que nos foi proposta, irmãos. Essa é a ideia de Paulo quando ele fala para a gente poder seguir os seus passos. Devoção, sobriedade moral. Que tipo de igreja nós somos e seremos? Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de família nós somos? Ainda não alcançamos a plenitude da salvação, mas precisamos prosseguir. Nos versos 18 e 19, ele já entra num outro assunto dizendo assim: pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Era um tempo em que o sincretismo entrava muito dentro da igreja. Já comentei com os irmãos que era um período em que o gnosticismo era parte grande lá dentro. Nesse período aqui, por onde Paulo passava e implantava as igrejas e depois voltava visitando, vinham falsos profetas, tentando perverter a mente dos cristãos, fazendo-os dos judeus voltarem à sua fé rudimentar, à sua fé primária, que seria o judaísmo ortodoxo. Já os gentios estavam sendo persuadidos pelos gnósticos, pelo gnosticismo. Então passava não mais a crer que Jesus Cristo tinha vindo em carne, ainda sendo 100% Deus. Porque a carne é má, segundo o gnosticismo. Como é que entraria então Jesus em uma roupa de carne, como a nossa carne, como o nosso corpo, e andaria no meio dos homens? Não, impossível. E aqui diz o seguinte, que eles são inimigos da cruz. Pois se eu não creio que Jesus veio em carne, então eu também não creio que foi Deus que morreu na cruz. Por isso são inimigos da cruz de Cristo. Não dá para crer na Bíblia 50%, ou eu creio na Bíblia 100%, ou eu creio que Cristo veio como homem e Ele é Deus, porque senão eu não sou cristão. O cristianismo se define pela nossa crença na encarnação de Deus, na sua morte e ressurreição, na sua assunção e no seu retorno para nos buscar. Isso é cristianismo. Cristianismo não é boa obra. Cristianismo não é dar a cesta básica. Cristianismo não pode se resumir ao desenvolvimento comunitário. Cristianismo não é apenas ajudar outras pessoas a alcançar um bom desempenho no trabalho, ou seja, como for. Não, cristianismo é a crença no Deus encarnado. É a crença no sacrifício desse Deus encarnado. É por isso que nos últimos dias o justo viverá pela fé. A fé em Cristo Jesus, Deus, homem, morto e ressurreto. Isso é ser cristão. Mas naquele tempo estavam pervertendo o ensinamento. Hoje, no Brasil e na América Latina, como sendo um continente um tanto quanto mais místico do que o continente europeu, por exemplo, e o continente norte-americano, entra para dentro da igreja uma série de outras situações que vão trocar simplesmente a heresia. Só mudou a heresia, mas os ensinamentos e a perversão do evangelho puro e simples é notória nos nossos dias. E aqui quando ele fala sobre o seu fim é a perdição e o seu Deus é o ventre, ele está falando de uma espécie de liderança, está falando de uma espécie de pregadores, de cantores, que são extremamente seculares. Quando fala do ventre, a tradução pode falar útero, ou pode ser umbigo, ou seja, servem o seu próprio umbigo, trabalham, fazem a obra para a sua própria satisfação. Buscam constantemente a sua própria satisfação, não mais a glória de Deus. Cantores que querem aparecer mais do que Jesus, e nós conhecemos mais igrejas do que o próprio Jesus. Igrejas que têm canais de TV, programas de TV, placas enormes como a nossa aqui na porta, é adesivo nos carros, é copo com a marca da igreja, camisas personalizadas e muitas outras coisas que apresentam a igreja, não o Cristo da igreja. É exatamente o que eles estavam vivendo. E esse é o tipo de liderança, esse é o tipo de cristianismo que nós vemos nos dias de hoje. Mas Paulo já nos havia alertado. Por gentileza, abra em 2 Timóteo, capítulo 4. Perdão, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim, olha: sabe porém isso, ele está conversando com Timóteo, mandou a carta para Timóteo. Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos,
gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição moral, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Perceba que em toda a escritura, Deus vai nos ensinar assim: ame o seu inimigo, ame o seu próximo, ame o seu amigo, ame a sua sogra, ame a sua nora, ama todo mundo, mas aos mentirosos, aos que trazem falsas doutrinas, foge deles. Foge. Qual a característica dessas pessoas? Por gentileza, abra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz a partir do verso 1. Mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 11 desse mesmo capítulo. Versículo 10. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantemente. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Fala que eles são fontes sem água, se você continuar lendo. Fala de são cisternas rotas, se você continuar o texto que está em questão. Fala de pessoas que nos nossos dias vêm pervertendo a sanidade e a santidade do nosso evangelho, ou do evangelho de Cristo Jesus. E nós temos entrado nesse conceito, nós temos vivido dessa forma. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não faça parte de uma congregação que você não conheça as pessoas que estão ali, o pastor que está ali, se o evangelho não for pregado. Se você perceber isso um dia aqui nessa igreja, fuja sem olhar para trás. Você que é membro dessa congregação, se um dia você perceber o seu pastor mudando o conceito e a pregação, não continue por amizade, não continue por carinho, fuja sem olhar para trás, fuja da aparência do mal, fuja daquilo que distorce a verdade do Senhor, porque o mundo está como está, porque a igreja não tem sido o que deveria ser. Temos vivido um tempo de pessoas gananciosas, e na verdade Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4 aqui, no 2ª carta, ele vai dizer assim: olha Timóteo, mas esses homens, eles vão procurar líderes segundo a sua própria cobiça. Homens que nos dias de hoje colocaram dentro dos seres humanos um desejo por essa terra, por esse mundo, por essa vida. Como se nós não tivéssemos mais o porvir. Uma busca constante e desesperada pela nossa satisfação. Mais do que nunca os homens se tornaram hedonistas. O prazer a todo tempo e em todo tempo e agora. É isso que os cristãos têm buscado ser. As nossas campanhas são para a prosperidade. As nossas campanhas são para que tenhamos mais fazendas, mais sítios. As nossas campanhas falam de carros melhores, de comidas melhores, restaurantes melhores, homens e mulheres melhores. As nossas campanhas não falam do Cristo da igreja. E Paulo fala isso aqui chorando, é o que ele diz. Eu digo a vocês chorando que eles são inimigos da cruz, ameaçando os irmãos. Se você não dizimar, você vai para o inferno. Se você não ofertar, seu lugar está reservado. É mentira. Não existe cobertura espiritual. Como não existe tocar no ungido. O pastor não é só o pastor que é ungido do Senhor. Se a unção é um símbolo do derramamento do Espírito Santo,
Então todos nós somos ungidos de Deus. Não há maior e menor entre nós. O respeito à autoridade deve se dar tanto dentro quanto fora da congregação. Você deve respeitar tanto o seu pastor quanto o seu prefeito, o seu presidente, o seu vereador, pois são autoridades constituídas e permitidas pelo Senhor. Mas não há poder maior num pastor do que num membro da igreja. Não existe cobertura de alguém para cima de alguém. Cobertura, irmão, só de chocolate, de morango também passa. Mas cobertura espiritual, não. Esse negócio de dizer assim, não, então você não está mais debaixo da minha cobertura, eu não posso mais interceder por você. Pelo amor de Deus, vai catar coquinho. E é esse tipo de enganação que as pessoas estão se sujeitando, passando por processos de libertação. Enfatizam mais os demônios do que o próprio Cristo. Paulo fala isso chorando, tudo por quê? Por causa de uma teologia que no século XX ficou extremamente conhecida como a teologia da prosperidade, que apresenta para o homem como se Deus fosse um homem de barganha, um Deus de negócios, que eu dou a ele o que eu tenho e ele me dá. Outro dia eu ouvi um pastor e eu pensei assim, com todo respeito, irmãos, por favor, mas eu preciso dizer isso para vocês, nem o diabo teria uma ideia como ele teve. Ele começou pregando e disse assim, Deus queria transformar água em vinho, o que ele fez? O que deram para ele? Água. Deus multiplicou os pães a partir de quê? Pães. Os peixes a partir de quê? Peixes. Ou seja, Deus só precisa da matéria-prima, o resto é com ele. Eu falei, cara, esse cara é o capeta. Esse aí, se morrer, o diabo deixa ir para o céu, porque vai perder o lugar no inferno. Um tipo de pensamento como esse é para levar o coração das pessoas que você precisa sempre estar ofertando para Deus te dar mais. Agora, quem somos nós? Agora para e pensa numa lógica. Pensa numa lógica. 10% é de Deus, irmão. Uma parte é de Deus. Que uma parte é de Deus, irmão? Tudo que nós temos é dele. Ele não é dono do ouro e da prata. Tudo que nós somos é dele. Nós ofertamos, dizimamos porque sabemos a nossa responsabilidade no reino. Não tem parte dele não, tudo é dele, eu, você, nossos negócios, nossas famílias, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não uma parte delas, não uma parte, irmão. Então mesmo o que você oferta, mesmo o que fica no seu bolso, deve ser administrado para a glória dele, não necessariamente aqui, mas na sua casa, com a sua família. Sabe o que Deus diz? O que é? Não gaste o seu dinheiro com o que não é pão, com aquilo que não sustenta e não agrada a sua família. São pessoas que tiram o dinheiro de dentro de casa para jogatina, para amigos, para bares com amigos, e não param para poder pensar na família que fica em casa e às vezes não tem o que comer. É disso que Paulo está falando e que choca nos dias de hoje, porque Paulo chorava por conta disso, dizendo, não se deixem enganar. Jesus no Sermão da Montanha falou sobre os falsos mestres, que eles vão ter poder para expulsar demônios, eles vão ter poder para poder curar enfermos, mas eles não são conhecidos do Senhor, porque quando eles chegarem diante do Senhor, Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheci vocês. Não seria esse o momento da gente voltar ao basilar da nossa fé? A gente gosta de ler a Bíblia, mas não gosta de pensar às vezes em como esses homens viviam. Por isso que existem os evangelhos, as cartas, por isso que existem as confissões de fé, por isso que existe o credo apostólico, para apresentar para todos qual deve ser a nossa fé, a sistematização da nossa fé, e qual a nossa expectativa como cristãos. As pessoas já vêm para o nosso meio na igreja, e nós já falamos assim, olha, agora que você é crente, a sua vida vai mudar. Dá um ano para você já estar com seu carro novo, resolver seus problemas, como se Deus, Ele fosse Rinodê. Vai, vende esse produto aí, meu filho, se você trabalhar muito mesmo, você vai prosperar. Não é assim, a nossa vida é transformada, é nos tirar daquele fardo pesado do pecado, mas é nos colocar uma cruz para seguirmos a exemplo de Cristo, pois aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O evangelho não é brincadeira, não é só um estilo de vida, é a totalidade da nossa vida. Ser cristão não é simples não, irmãos. Está achando que ser cristão é frequentar uma igreja aos finais de semana e fazer uma coisa aqui, outra ali? Não, ser cristão é ter a sua vida totalmente entregue ao Senhor. É fugir da aparência do mal, é seguir adiante olhando para as coisas que estão à frente, não mais atrás.
é crer no que a Bíblia diz. Nós precisamos voltar a ler as Escrituras e saber se é isso mesmo que está escrito aqui, pois hoje nós lemos a Bíblia como caixinha de promessa, é o que nos foi ensinado. Vou ler a Bíblia, irmão. Vai que eu sou contigo. Ai, glória a Deus. É isso que eu precisava. A hora que abrir, tiver escrito ali, faça como Judas, vai e se mate. Está na hora de mudar, irmão. Está na hora de ser cristão de verdade, porque falso cristão não entra no céu. Não existe, ou é cristão ou não é cristão. Pseudo-cristão não existe. Não existe, nós somos provados aqui, no crivo da Escritura. Não é o que nós achamos, não é a minha opinião, não é o que eu penso que vale, é o que Jesus disse. E aqui Paulo está falando sobre essas coisas, de seguir para o alvo. Paulo está falando sobre o presente dele, que é o que ele está lutando, prosseguindo, batalhando contra a sua própria carne. Ele reconhece que ele deseja pecar, ele reconhece que ele não é perfeito. Nós também precisamos reconhecer isso diante do Senhor. Aí ele fala assim: e por conta da nossa má formação, da nossa imperfeição, temos sido enganados por falsos mestres, por falsos profetas. E o desejo da nossa alma, a nossa cobiça, ela nos faz querer entrar e viver isso, essa falsidade. Não pode. Aí depois ele vai dizer assim no verso 20 e 21, ele vai dizer sobre o futuro. Mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele fala sobre isso tudo aqui, fala sobre os homens serem amantes de si mesmo, adoradores de seu próprio ventre, de olhar para o seu próprio umbigo, para chegar na base e dizer assim: olha, nós não somos assim. Nós não adoramos as coisas dessa terra. Nosso foco não está nessa terra só, porque nós não somos daqui, somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui, é de lá. Sair da sua pátria e ir para uma outra pátria é estar em um lugar que você sabe que não é seu e que você um dia vai voltar para casa. A volta de Jesus não fala apenas de nos levar para um lugar de destino, não. A volta de Jesus fala de nos levar de volta para um lugar de origem. Por isso que ele diz que a nossa pátria não é aqui, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. É isso que ele está dizendo aqui. É tempo da gente começar a pensar. Eu queria que você abrisse em Hebreus no capítulo 11, por gentileza. Nós já estamos terminando. Hebreus no capítulo 11. Eu queria ler com você a partir do verso 32, irmãos, porque esse texto, ele é simplesmente marcante e profundo. Eu queria que você pensasse na sua vida enquanto lemos esse texto aqui. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está falando de todos os heróis da fé, de tudo que eles passaram, todas as mazelas, mas que se mantiveram firmes. Diz aqui, homens dos quais o mundo não era sequer digno. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns de nós de fato nascemos para poder fazer algo muito maior do que ganharmos dinheiro, casar e supostamente termos filhos, sermos felizes supostamente falando. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor e fazer o nome dele conhecido entre as nações. Está dizendo aqui, olha, Deus havia provido coisa superior a nosso respeito. No capítulo 12, no versículo 1 fala, continua, olha, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e os embaraços
e sigamos adiante. Está dizendo que nós fazemos parte de tudo isso aqui que os nossos irmãos viveram desde o Antigo Testamento. Nós somos a continuação, é como se fosse uma corrida de bastões. E quando chega e passa o bastão e o outro continua. E essa nuvem de testemunha não são as pessoas à nossa volta agora. Está falando desses que já morreram, desses que cumpriram o propósito e que agora supostamente observam a nossa trajetória, a nossa peregrinação, a nossa caminhada rumo à excelência da recompensa do poder de Deus que está em Cristo Jesus. É a nossa caminhada, irmãos. Não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir. Não é hora de sermos levados por ventos de doutrina, é hora de estarmos enraigados na palavra. Quantos irmãos me procuraram nos últimos tempos, de outras congregações, de outros países, missionários amigos que conversaram comigo, que perderam entes queridos na tragédia de Brumadinho, mandando assim: pastor, eu já estou começando a apostatar da minha fé. Por que Deus permite isso? Não é questão de Deus permitir porque Ele quer permitir. Nada mais é, irmãos, do que uma consequência do nosso pecado original. Nada mais é, por isso que não alcançamos a totalidade da salvação, pois ainda habitamos um mundo caído. Ainda habitamos um mundo caído. E agora, olhando para a sua vida e para todo o trabalho que você tem desenvolvido, para todo o seu esforço com a sua família, onde é a sua pátria? Dentro da sua vida, dentro das suas prioridades, onde é a sua pátria? É aqui? Ou é lá? Se for aqui, você está sendo como esses que Paulo está dizendo, olhando para o seu próprio ventre, para o seu próprio umbigo, a busca desenfreada pelo sucesso nessa terra e o reconhecimento para que seus familiares e amigos digam: uau, ele conseguiu, saiu do nada e chegou aonde está. Não é estranho? Há uns anos atrás eu ouvi uma pregação com o título Do Curral ao Trono. Era uma pregação que falava de Davi, que saiu do curral e Deus colocou ele no trono. Mas ninguém nunca pregou do trono ao curral, que é o caso de Moisés, que Deus tirou do trono e levou para ser pastor de ovelha. O mesmo Deus que tira um do curral e põe no trono, tira o outro do trono e põe no curral, para cumprir o mesmo propósito, a glorificação do seu nome. Não importa o lugar onde estamos, o que importa é se estamos de fato no centro da vontade de Deus. Não importa o que você está fazendo agora, onde você está, o que importa é quem colocou você aí. Está na hora da gente rever o nosso conceito, fazer uma revisão de nossa própria vida e lembrar que ainda somos peregrinos nessa terra. Fique de pé no seu lugar, por favor. Essa é uma manhã que me fez pensar muito, irmãos. Nós estamos estudando na quinta-feira sobre a salvação, sobre a soteriologia, e abrimos um parêntese para falar sobre a morte na semana passada. Vamos continuar nessa quinta. Mas foi tão desafiador falar sobre isso e pensar sobre isso. Agora é o momento da gente pensar na nossa peregrinação, na nossa caminhada, na estrutura da nossa vida nessa terra. Quem somos e para onde estamos indo, irmãos? Para onde? Nós que somos ministros de altar, nós que somos líderes, missionários que atuam dentro de uma igreja, dentro de um prédio, que também é a mesma missão. Qual a nossa responsabilidade nesse tempo? Pois ainda somos peregrinos. Eu queria aproveitar os irmãos de pé, nós já estamos terminando o nosso culto. Mas eu gostaria, essa manhã é uma manhã que nós estaremos fazendo mais um envio. E esse envio, ele faz parte do nosso projeto que se chama, pode ficar de pé que vocês vão orar agora, que é a nossa academia ministerial. Nós temos uma academia missionária, que é a formação e o cuidado com missionários, que ainda está em processo de formatação, inclusive de construção. E temos uma academia ministerial, onde formamos mestres e pastores, como os irmãos viram sendo consagrados. Dentro desse projeto, nós estamos enviando um casal para poder ajudar a igreja de um pastor conhecido em Sarzedo. Esse casal vai ficar lá por tempo, no mínimo por esse ano, no mínimo, ajudando no desenvolvimento lá, juntamente com o pastor. E eu gostaria que nós orássemos por eles, enviando-os, e para que os irmãos também conheçam e estejam orando por eles. Eu gostaria de convidar o Nilson e a Fabiana, e o pastor Jonas, que é o referido da igreja, eu gostaria que viesse também, se estiver com a esposa, não sei se está, mas pode vir também, por favor. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, queridos? É momento de deixar, às vezes, o conforto da igreja, não é?
Momento de deixar aqui a turma, os conhecidos, os amigos, e poder servir em outros lugares. A nossa congregação, a Congregação Batista em Cristo, nós não temos a intenção de abrir novas congregações. Nós não queremos abrir outras igrejas por aí. Já recebemos convite, há poucos dias um irmão me ligou do Peru, querendo começar uma igreja lá, passar a igreja para o nosso nome. Falei, meu amigo, essa uva aí é sua, meu negócio é aqui. Brasil tem dessas de mudar a placa de igreja não. Deus falou, nada comigo de pegar a igreja de ninguém, nem de ficar abrindo igreja para tudo enquanto é canto. Mas Deus tem nos preparado nesse tempo, para que possamos enviar pessoas, casais como esse aqui, para a igreja de pastores amigos, como o pastor Jonas, que hoje precisa de pessoas lá para poder ajudá-lo. E esse casal está deixando o conforto aqui da congregação, conforto entre aspas, né? Eu digo assim, as responsabilidades aumentam, pois a quem muito é dado, muito será cobrado, né? São casados também recentemente, se casaram recentemente. O pastor Jonas é pastor da Igreja Batista Família em Cristo, né? Aí tudo é em Cristo, irmão. Não vamos ficar criando barreira para quê? Nós estamos preparando mais um pessoal para poder enviar para a Espanha, e nós estamos preparando um pessoal para poder ir para Peru mesmo, só que é para montar um centro de treinamento para os pastores que já estão lá, junto de uma outra congregação. Essa é a nossa ideia. Onde estiver uma igreja precisando, nós não precisamos abrir outra igreja, basta enviar pessoas para ajudar lá. Só isso. Para que complicar, irmãos? Para quê? Eles estão aqui, eles vão precisar do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso carinho, da nossa compreensão. O pastor também, a gente está sempre lá, os irmãos aqui da igreja, né? E eu creio que esse é o tempo que Deus escolheu para enviar você, Nilson, juntamente com a Fabiana. Eu creio que vai ser um tempo de muito desafio, de muita luta, mas é bom também. Fica querendo ser pastor, é nisso que dá. A todos os que estão aqui, eu queria chamar o pessoal aqui também que está aqui, que faz parte do projeto. Por favor, o pessoal da academia ministerial, ainda tem alguns, os que estiverem aqui, por favor, vamos orar por eles aqui. Nós vamos orar e logo nós vamos encerrar o nosso culto, dentro dessa palavra que lemos e que vimos. É tempo de vocês agora fazerem o que nós lemos aqui, seguir para o alvo, seguir para as coisas que estão diante de nós, né? Precisamos orar, irmãos. Está aqui o Ricardo, o Paulo, o Wellington, o Emílio, o Felipe, tem mais alguns outros que fazem parte da academia. Em breve, esses que estão aqui também serão consagrados ao ministério, e alguns que são vocacionados serão enviados para outras congregações, serão direcionados para a vida como mestre, e para ajudar também lá no Cachoeirinha, a turma daqui vai para lá também, e é disso que se trata o Evangelho, uns pelos outros, para que o nome do Senhor seja louvado e conhecido em nome de Jesus. Você pode estender sua mão, eu queria que você estendesse, é meio estranho, mas pode estender. Vamos orar. Quero que você ore pelo pastor Jonas, e ore também pelo Nilson e a Fabiana. Pastor Jonas como pastor da congregação e o Nilson e a Fabiana como auxiliares deles lá, a partir de então, em nome de Jesus. Senhor Deus santo e poderoso, Pai, eu quero entregar a vida da Fabiana nas mãos do Senhor, porque eu creio que o Senhor é um Deus que tem atribuído a essa mulher a sabedoria necessária para que ela possa edificar a casa dela, possa ser aquela mulher sábia que edifica a casa junto com o seu esposo. E o Senhor traga paz, tranquilidade, serenidade nas decisões que essa mulher for tomar. Que o Senhor possa dar a ela sabedoria em tudo que ela for falar, em tudo que ela for fazer. Aquilo que for colocado na mão dela, que o Senhor permita que ela faça com excelência, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Assim como o Nilson, meu Deus, que o Senhor dê a ele sabedoria, tranquilidade, entendimento, e que ele possa ser o homem que sustente mesmo essa família, que cuide dessa casa, que o Senhor possa cuidar do coração dele, que ele não se perca no emaranhado das muitas vozes, de muitas coisas que acontecem nesse mundo. Que o Senhor possa manter o coração dele no Senhor, os olhos voltados para o Senhor, e que a graça do Senhor o alcance em tudo o que ele fizer. Que não se aparte da boca dele, que não aparte da boca dele a palavra do Evangelho e o livro desta lei, mas que possa ser exposto a todas as pessoas que o ouvirem em nome de Jesus. O pastor Jonas, eu entrego nas mãos do Senhor também, meu Pai, que está recebendo esses irmãos. Dê a ele sabedoria, tranquilidade, dê a ele paz para receber, para pastorear, para cuidar desse casal. Dê a ele sabedoria na gerência dessa igreja que é do Senhor, que o Senhor possa sustentá-lo, assim como a esposa e o filho dele, e possa levar para ele mais pessoas, Pai, com o mesmo coração, o coração de adoração, o coração de adorador, um coração alegre para servir ao Senhor. Nós entregamos em tuas mãos a Igreja Batista Família em Cristo, nós entregamos nas tuas mãos a Igreja Batista em Cristo, que os nossos irmãos, Pai, sirvam ao Senhor com excelência, e que a graça, a paz e o amor do Senhor os alcance, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Sintam-se enviados.
Pai, não peques mais. Pode continuar de pé, nós vamos embora agora para os nossos lares. De tudo que nós ouvimos aqui, eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo disse. Só uma coisa eu peço, ele disse, só uma coisa eu faço. Irmãos, olha aqui para frente. Dwight Lyman Moody, ele foi um dos evangelistas mais proeminentes, que teve mais sucesso na pregação. Antes do incêndio em 1871 em Chicago, ele era líder da escola bíblica dominical, ajudava na reunião do grupo de moços dos Estados Unidos, entre muitas outras atividades que ele fazia. Depois que houve um incêndio em 1871 em Chicago, ele mudou. Ele começou só a evangelizar. Só a evangelizar. Sabe o que isso quer dizer? Nós não fomos chamados para fazer tudo. Nós somos chamados para fazer alguma coisa. Você só precisa fazer o que você foi chamado para fazer. Nem mais e nem menos. Afinal, ninguém vai ser cobrado por aquilo que não foi chamado para fazer. Seremos cobrados por aquilo que fomos chamados e não estamos fazendo. Não troque o chamado, não tente mudar. Se Deus te chamou para um lugar, é lá que você tem que ir. Se Deus te chamou para uma função, é isso que você tem que fazer. Não dá para trocar. Deus não barganha. Por isso, largue aquilo que é excessivo na sua vida e foque naquilo que você sabe que foi chamado para fazer. E você vai ter sucesso e vai ter a sua família junto de você também. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Vamos embora para os nossos lares? Quarta-feira estaremos aqui cultuando ao Senhor. E quinta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico continuando, falando sobre a morte. Para onde vamos depois da morte? Para onde vai o crente, o não crente? Como funciona isso? A soteriologia, nós vamos falar mais especificamente sobre estudos sobre a morte. Tanatologia. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por essa manhã maravilhosa, pela graça que o Senhor nos deu de estarmos aqui em congregação, em amizade entre os irmãos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. A reunião com os irmãos é algo sempre maravilhoso. Cultuamos em todo o tempo, mas quando estamos reunidos, nós extravasamos, nós buscamos, nós sorrimos, nos alegramos e também choramos diante do confronto da Tua palavra. Muito obrigado por nos guardar, por nos trazer até aqui. E cremos que o Senhor, como sendo Deus que nos trouxe até aqui, nos levará adiante. E nós iremos seguir sempre olhando para frente, sabendo que o Senhor nos está direcionando, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos, Santo Deus, de toda astuta cilada do inimigo. Pai, eu queria pedir muito ao Senhor que nos dê a melhor semana das nossas vidas até aqui. Uma semana de paz e tranquilidade, mas também de confronto com a Tua presença e a Tua santidade. Que seja uma semana em que teremos condições de pregar o Teu Evangelho, de anunciar as boas novas a todos aqueles que estiverem à nossa volta, pois é para isso que nascemos. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amado irmão, vá em paz e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está aí perto de você. Diz para ela assim: tenha uma semana abençoada, meu irmão. Foi bom reunir com você. Abrace principalmente quem você não conhece. E diga que vai orar por essa pessoa durante a semana. Deus vos abençoe.